glorifica o teu Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Um texto logo em seguida o texto que nós pregamos no domingo passado. Capítulo 6. Dos versículos 22 ao 40. Nós vimos no domingo passado o texto do versículo 16 ao 21. Lembram? Quando Jesus ele anda sobre o mar. Mateus ele continua esse relato e fala quando Jesus ele chega ao barco. Mateus vai relatar que Pedro ele pede para também andar sobre o mar, né? Nós não tratamos disso porque não está no nosso texto, mas esse é o contexto. E nós vamos meditar nos versículos 22 a 40, trazendo uma doutrina bem importante para a igreja. Diz assim a palavra de Deus, veja lá comigo, versículo 22 a 40. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram a eles: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos orar por baixo sua cabeça. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra, a leitura da palavra de Deus. Poderíamos já estar regozijados aqui, Senhor, com essa leitura e tamanho feito de Cristo e as suas palavras aqui, Senhor. Muito obrigado por nos dar acesso a essa palavra. Muito obrigado, Deus, continua nos dando acesso. Ó Pai, continua que possamos cultuar livremente, mesmo com esses empecilhos que nós temos, mas muito obrigado, Senhor. Isso mostra o teu cuidado, o teu amor, o teu zelo para com a tua igreja. Ó Deus, então coloca no nosso coração cada vez mais essa vontade de estarmos na casa do Senhor, orando, conversando, cantando e ouvindo, sendo edificado pela palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos um contexto que nós conhecemos no domingo passado, né? Jesus, ele, logo em seguida, o contexto imediato, anterior, é Jesus andando sobre o mar. Se nós voltarmos um pouquinho mais, logo no começo do capítulo 6, que é o contexto de todo o capítulo, nós vamos ver o quarto sinal que João vai relatar no seu livro, ou o quarto milagre de Jesus Cristo. O quinto milagre é exatamente Jesus andar sobre o mar. Nós vimos que o andar sobre o mar significa falar da divindade de Cristo. Só Ele pode controlar a lei da natureza, Ele está acima de todas essas coisas, só Ele pode controlar o mar revolto,
Só Ele traz descanso ao mar ou à tempestade, né? Ao mar revolto ou à tempestade. E aqui João, nós sabemos disso, mas eu vou lembrá-los, que João ele trata de 7 sinais em seu livro. Esse último que nós vemos, que é anterior ao nosso texto, é o 5º sinal, ou o 5º milagre. João ele relata esses sinais porque ele tinha um propósito no seu livro de mostrar, de deixar claro que Cristo era Deus. Cristo é Deus, né? Que Cristo é divino, mostrar a divindade, o Messias prometido é Cristo e Ele é Deus. Então ele deixa claro esse grande objetivo no seu livro. Em todo o capítulo nós vamos ver requisitos mostrando e apontando para a divindade de Cristo, e aqui também não é diferente. Mas aqui nós vamos tratar de uma doutrina específica, nós vamos ver mais na frente, em que é muito importante para a igreja, mas tem sido negligenciada por muitos, e por isso a dúvida da fé ou da salvação de muitos. Mas olhando para o texto, nós vamos ver no versículo 22, e eu relembro os irmãos que o mar da Galileia era como se fosse, e a expressão, me permitam, como se fosse uma panela, né? E o mar ficava lá no fundo da panela, as paredes rochosas ao redor, e havia uma travessia constante desse mar, no lugar onde os pescadores pescavam, e Jesus tinha atravessado momentos antes, junto com uma multidão de mais ou menos, vamos colocar lá, 10 a 15 mil pessoas, juntando mulheres e crianças, e ao milagre da multiplicação de pães e peixes. Tinha acabado de acontecer. E aí Jesus marca para voltar, mas antes, Jesus ele fica triste, né? Ele fica triste é a palavra, porque os homens, logo depois que os homens viram que Jesus fez aquele milagre, a intenção dos homens era uma, veja lá no capítulo 6, no final, né? Versículo 15, era tornar Jesus ou proclamá-lo rei, o rei humano. Nós falamos isso no domingo passado. E aí Jesus, Mateus vai dizer que Jesus ele volta para o monte para orar, dispensa os discípulos no barco e diz, no meio dessa panela, que é o mar, né, da Galileia, lá no meio, na parte da areia, tem um porto, né, ali, e nós vamos nos encontrar nesse porto, é mais ou menos no meio da travessia. Então vocês me esperam no porto, a gente se encontra no porto e nós vamos voltar para Cafarnaum. Foi esse o combinado. Quando eles chegam no porto, o vento os leva para o meio do mar da Galileia, que era o lugar mais perigoso, e eles enfrentam uma tempestade, eles sentem o sabor da morte. E aí Jesus vem ao barco, eles acham que é um fantasma, eles ficam assustados, e aí Jesus vem e acalma a tempestade. Por isso que no versículo 22 vai dizer assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com os discípulos. Jesus ele tinha marcado para se encontrar na metade ali. Entretanto, lá em Tiberíades, entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, que era esse povo no meio, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, porque eles tinham sido arremetidos para o meio do mar, né? Tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura. E Jesus vai ao encontro andando sobre o mar. E aí, tendo encontrado, versículo 25, no outro lado do mar, então perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Os homens procurando Jesus. Qual é a intenção do coração daqueles homens, né? Procurando Jesus. E aí Jesus, ele sonda a mente, o coração, ele é presciente, né? E aí, Jesus responde no versículo 26, veja lá: em verdade vos digo. Irmãos, essa aqui é uma forma grega, usada não só no grego como no hebraico, para dar ênfase àquilo que Jesus vai falar, ou àquilo que alguém vai falar. É uma habilidade, né, grega, é um recurso grego, melhor dizendo, literário, para dar ênfase àquilo que Jesus vai falar ou àquilo que alguém vai falar. E aí Jesus vai dizer: em verdade vos digo, de uma forma enfática, né? De uma forma forte aqui: vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Quem fala bem sobre isso John Stott. Não sei se vocês viram um vídeo dele falando sobre isso, dessa ênfase da repetição das palavras. E ele traz até um ponto importante, abrindo um parênteses aqui no nosso texto, que todas as vezes que o texto quer dar ênfase, ele repete a palavra.
tanto no grego quanto no hebraico. Mas quando há uma expressão no Antigo Testamento em que não é só repetido 2 vezes, mas 3 vezes, para mostrar super ênfase que tem que se dar esse atributo de Deus, porque Ele é santo. É incrível isso, né? Fechando esse parêntese. Então, Jesus ele dá ênfase aqui, diz: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Lembra que Jesus ele vai sempre batendo essa tecla. A intenção de vocês não é crer em mim, não é beber de mim, mas beber daquilo que eu faço. É se aproveitar daquilo que eu faço, dos milagres, e não da pessoa de Cristo. Vocês estão me procurando para receber as bênçãos que eu posso dar, mas não a mim, né? De uma forma inversa, a gente vê Marta e Maria, uma querendo estar aos pés de Jesus Cristo e a outra querendo servi-lo. É uma forma inversa, mas continua de forma errada. A intenção dela era servir Jesus, onde ela poderia estar bebendo de Jesus ali. E nós somos um ou outro muitas vezes, né? Nós temos que ter cuidado, irmãos. Às vezes a gente busca Jesus, a Deus, só por causa daquilo que Ele pode nos oferecer. Mas muitas vezes, quando estamos no culto ao Senhor, nós queremos servir a Deus, quando nós devemos beber dele. Então, devemos ter cuidado nessas situações. E aí, irmãos, Jesus ele é enfático e diz: vocês me procuram não porque vistes os sinais, mas porque comestes e vos fartastes. Comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, versículo 27, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. O João vai sempre trazer isso, a gente vai ver isso na mulher samaritana. A água, né? Não vai, se você beber dessa água, jamais terá sede. A gente vai ver aqui, ó, trabalhar pela comida que perece. Vocês trabalham para comer, vocês comeram no monte, mas hoje já estão com fome de novo. É uma comida que perece, é uma comida limitada, que tem fim, que vocês saciam agora a fome, mas lá amanhã vai ter fome de novo. Vocês trabalham por isso. Vocês não devem trabalhar por isso, mas por uma comida que é para a vida eterna. Vocês vão comer uma vez, vai ser suficiente. Subsiste para a vida eterna. E ele depois de ouvir, ele vai dizer: qual o Filho do Homem vos dará? Como é que eu sei que o Filho do Homem dará? Porque o próprio Deus selou o Filho do Homem como Cristo Messias. Como foi esse selo, lembra, né? O Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre Cristo. E de forma audível, Deus fala. Irmãos, de forma audível, Deus fala: esse é meu filho, a quem me comprazo. É o selo, né? Esse é meu filho. Só Ele pode dar esse pão. E jamais vocês terão fome. Jamais. Pois o Pai o confirmou com seu selo. E aí, versículo 28, eles dirigem-se a ele e perguntam: que faremos para realizar as obras de Deus? Qual era a intenção desses homens, né? O que é que a gente precisa fazer para comer desse pão que a gente jamais voltará a ter fome? A pergunta é essa, né? Em outras palavras, nós queremos comer desse pão, nós queremos beber dessa água de fonte inesgotável, aquela que nunca mais eu terei sede, e aquele pão que eu nunca mais terei fome. Como é que a gente trabalha? O que é que eu preciso fazer? Certa vez, um homem, aqui no Novo Testamento, nós vamos ver mais na frente, no livro de Atos, em que ele olha para os Atos dos Apóstolos e ele tenta negociar a compra do Espírito Santo. Lembra disso? Eu quero comprar esse poder que vocês têm. Quanto é que custa, né? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso trabalhar? Como eu preciso trabalhar para ter isso que vocês têm? Eu quero comer esse pão, eu quero beber dessa água, eu quero ter esse poder do Espírito. Como é que pode? O que é que eu faço? Vocês vendem isso, né? Essa é a pergunta. Jesus diz: a obra de Deus é esta,
e creiais naquele que por ele foi enviado. Não há trabalho nisso, né? Jesus responde. Vocês não precisam trabalhar. Vocês não precisam pagar pelo pão nem pela água. Vocês não precisam trabalhar, se esforçar, não fazer nada para que esse pão e essa água chegue à mesa de vocês. Vocês não precisam comprar o Espírito Santo. Não há um preço pelo Espírito Santo. A única coisa que vocês precisam fazer é crer naquele que por ele foi enviado. E aqui, irmãos, nós vemos algumas coisas implícitas, né? Que o texto vai discorrer mais na frente. A primeira coisa, irmãos, é que aquele a quem Cristo compra o seu precioso sangue, como ele diz, aquele que Deus compra com o precioso sangue de Cristo, jamais será arrebatado das suas mãos. Irmãos, isso é uma doutrina consoladora. Aquele a quem Cristo derrama o seu sangue na cruz, por essas ovelhas, por essas pessoas jamais perderão, de forma alguma, sairão do aprisco do Senhor Jesus Cristo. Jamais. É interessante porque tem uma amiga lá no trabalho de Carol, né? Que era da igreja, ela gostava e vai Carol relata dizendo que elas conversando sobre, não sei como foi, mas Carol disse assim: uma vez salvo, salvo para sempre, né? E aí ela disse: como é que você diz isso, né? Nas minhas palavras, como é que você diz isso? Não sei se talvez seja soberba, né? Não sei se foi essa palavra que ela usou, mas o orgulho, não sei. Como é que você tem certeza que pode ser salvo? Tamanha a fragilidade da fé e da doutrina dessas pessoas, né? Porque veja, é a doutrina que nos move a viver uma vida de esperança e perseverança. Essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, porque se dependêssemos dos nossos atos, dos nossos trabalhos, jogaríamos fora a salvação de Cristo todos os dias. Não há obras a ser realizada por nós que seja suficiente para comprar aquilo que não tem preço. E na verdade foi pago um alto preço, mas não por nós, não por esse preço que nós conhecemos. Jesus vai dizer: vocês não precisam, vocês precisam crer. E vejam, irmãos, até o crer não é uma resposta do ser humano. Me permitam usar um termo aqui. A salvação, ou a soteriologia, né, o estudo da salvação, é algo que é monergístico, né? É algo que é unilateral, é algo que só depende de uma pessoa, não é algo negociável, não é algo, não é um tipo de contrato que se faz entre duas partes, não, mas é algo que depende de uma única pessoa, e de Deus é essa pessoa. Por isso que você não perde a sua salvação. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. É por isso que Deus não risca o seu nome no livro da vida, ou não apaga para escrever de novo, depois apagar de novo quando você pecar. Não é assim, não é assim que a Bíblia nos mostra, não é essa doutrina que ela nos ensina, mas pelo contrário. Pelo sangue de Cristo, isso é suficiente para mantê-lo no aprisco do Senhor. E por mais que uma ovelha fuja desse aprisco, Jesus Cristo ele deixa as 99 e vai em busca daquele a quem ele comprou, porque nenhuma pode ser arrebatada da sua mão. Irmãos, isso aqui traz conforto não só aos nossos corações, mas nos faz entender que nenhuma pessoa que ouviu o Evangelho, que entendeu o Evangelho, que foi convertida e hoje está desperdiçando a sua vida fora da graça de Deus, se de fato o Senhor alcançou aquele coração, mais cedo, mais tarde, nem que seja no último suspiro da sua vida, ela voltará ao Senhor. Porque o sangue de Cristo é precioso demais para que uma ovelha se perca. Por mais que essa ovelha esteja andando como um bode por aí. E aí, irmãos, os homens duvidam, né, da divindade de Cristo.
Esse é o objetivo de João. E eles perguntam assim no versículo 29, no versículo 30. Que sinais fazes para que o vejamos e creamos em ti? Irmãos, mais sinais do que Cristo já fez. Se você olhar todo o restante, do capítulo 1 ao capítulo 6, é Jesus fazendo sinal em cima de sinal, é Jesus fazendo milagre, mesmo que esse último milagre não tenha sido um milagre público, mas os outros 4 foram milagres públicos. O último antes de Jesus andar sobre a água foi um milagre super público para milhares de pessoas. E aqueles homens olham assim, mas o que é que você fez? Qual o sinal que você está dando para que possamos crer em você? Qual sinais fazem para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Os homens perguntam. E aí eles continuam a pergunta com uma afirmação e vai dizer, veja, sabe quem é de Deus? É Moisés. Porque Moisés fez chover pão do céu. Veja lá o que ele diz. Nossos pais, versículo 31, comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus, o maior intérprete do Antigo Testamento, né? Sem dúvida, responde mais uma vez de forma enfática. Ele está dizendo assim, prestem atenção no que eu vou dizer. Em verdade eu digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aprendam isso. Não foi Moisés. Infelizmente, irmãos, nós vemos, e a minha oração também é para que não sejamos assim. Não sejamos assim. Mas muitas vezes nosso coração é inclinado a isso. Nosso coração é inclinado a isso. Nós vemos muitas pessoas assim, né? E não idolatram o Deus verdadeiro, mas idolatram aquele que Deus enviou para pregar as pessoas. Moisés, né? Quem é o seu Moisés, né? Nós temos Moisés na nossa vida. A gente idolatra às vezes as pessoas que talvez estejam ali para ministrar a palavra do Senhor de forma fiel, né? Não estou falando só nos meios pentecostais, não, que isso é bem visível, mas também no nosso meio reformado. Nós às vezes idolatramos pessoas, esquecemos que outras pessoas que não têm a mesma habilidade, mas que são fiéis à palavra do Senhor, é tão boca de Deus quanto elas. Mas nós temos isso no nosso coração, de colocar pessoas em patamares maior do que as outras, né? Mas esquecemos que todas elas dependem da mesma graça de Deus. O argumento aqui dos homens era, veja, um pai nosso, Moisés, ele fez chover pão do céu. Irmão, Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos com uma multidão de pessoas. E os homens perguntam que sinais Jesus fez. Jesus, ele é enfático, não foi Moisés que deu esse pão, foi o meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja, toda a multiplicação de pão, o próprio pão ágil no Antigo Testamento, o próprio maná que desce do céu, o que é senão apontando para Jesus Cristo? Aquele que sustenta o povo de Deus. O que é senão Jesus Cristo ali? Um símbolo, um tipo que apontava para a perfeição, que é aquele que é o nosso alimento eterno e suficiente para toda a nossa vida. Jesus diz, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É esse é Jesus Cristo. Por isso que ele declara no versículo 35, né? Declarou, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Qual é o trabalho para você comer esse pão da vida? O trabalho não é seu, porque até a fé quem te dá é Deus. O pastor Misael tem um versículo que ele chama de, não sei se eu já comentei com vocês, ele chama de versículo presbiteriano, Efésios 2:8 em diante, né?
Aí ele nos fez ficar decorando, lendo esse versículo para ela. Diz que é um versículo, vamos abrir. Vamos ler junto, irmão. Versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que se ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse versículo ali, esses versículos aqui, irmãos, ele deixa claro tantas coisas que em nossa sociedade hoje, no meio evangélico, traz tantas dúvidas. Ele responde tantas perguntas aqui, não só ele, mas outros, mas esse aqui em especial. Aí o pastor José nos fez decorar esse versículo, o versículo 8 e 9. Porque, irmãos, a nossa fé ela é baseada em esperança, e em esperança num Deus que não é firme em suas promessas, é uma esperança que não vale a pena basear a sua vida. Jesus está dizendo que aquele que Deus dá a ele, aquele que o Pai me dá, jamais terá sede. Aquele que crê em mim jamais terá fome. Nem a fé que você tem, nem a resposta que você deu se arrependendo em Cristo veio de você, mas do próprio Deus. Mas, irmãos, entendam, porque através dessa doutrina as pessoas que interpretam mal e que nos olham com olhos críticos de forma pecaminosa, dizem assim para nós: mas vocês dizem isso, que uma vez salvo para sempre, então eu vou viver uma vida como eu quero, então eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, e está tudo tranquilo, tudo em paz, porque eu estou salvo e no final vai ser tudo certo. E aí o próprio versículo vai dizer, no versículo 10, nós somos feituras dele, Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para boas obras. Paulo escrevendo Romanos, abra lá comigo, capítulo 5, versículo 20. É um texto predileto do livro de Romanos. Versículo 20 até o capítulo 6, versículo 2. Responde tantas coisas, né? Como nós falamos nessa doutrina maravilhosa. Paulo vai dizer assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que Paulo está dizendo com isso, né? Paulo está dizendo que a lei existe para mostrar o quanto você é pecador, porque sem lei você não sabe o que é pecado, né? Então a lei existe porque você quebrei a lei, eu sou pecador. Então, sobreveio a lei para que avultasse você, né? Para que deixasse claro em você a ofensa contra Deus, mas, né? Onde abundou o pecado, o contrário é isso, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça que é em Cristo, né? Para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo assim, a lei mostra que você é pecador, que você é um ofensor contra a lei, contra o próprio Deus, que a lei de Deus é santa. Não há problema com a lei, o problema está no seu coração. Não há problema com a lei, mas ela mostra quanto você é pecador. E a graça de Deus, quando o seu pecado foi abundante, foi grande, gigante, mas a graça de Deus é muito maior, imensurável, comparado ao seu pecado. Então, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Automaticamente, o nosso coração pecaminoso vai fazer o quê? Uma pontazinha de matemática com essas palavras. Vai dizer, então onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar mais para que a graça abunde mais na minha vida. Né? Somos inclinados a essas contas. Eu vou pecar porque é só pedir perdão que está resolvido, né? E aí Paulo ele vai tratar disso antes que os homens chegassem a ele e quisessem, né, ou defendessem o seu pecado através do que ele afirma aqui. No capítulo 6 ele vai dizer: que teremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante. Ele mesmo responde a pergunta retórica: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Por isso que Cristo vai dizer lá, no capítulo 6 de João, que vocês ressuscitarão. A ressurreição como nova criatura aponta para a grande ressurreição final. Quando o Espírito Santo entra no seu coração, faz a obra salvífica no seu coração, mediante a pregação da palavra, a leitura da palavra, você agora é transformado, você nasce de novo, é como se você voltasse ao ventre e nascesse de novo, você é nova criatura. E agora você não mais vive como antes, mas vive como uma nova pessoa, mesmo ainda sendo pecadores, mas agora santos e justos, pela obra de Cristo. Paulo está dizendo, se algumas pessoas chegarem para você dizer, mas a doutrina da sua igreja diz que uma vez salvo, salvo para sempre, então você pode agir, fazer o que você quiser, agir como você quiser. Não, irmão. Paulo ele vai tratar disso no livro de Romanos, no livro de Efésios. Eu não sou santo, eu não ando em santidade, melhor dizendo, para ser salvo. Mas eu ando em santidade porque eu fui salvo. Eu não faço as coisas que o Senhor me ordena para ser salvo, mas eu faço porque eu fui salvo. Há uma diferença gigantesca aí, né? As pessoas não conseguem entender isso, elas voltam ao catolicismo. O que é, se não trabalhar quando eu tenho que buscar a santidade para alcançar a salvação? Eu estou dizendo que a obra de Cristo não é suficiente, porque a obra de Cristo é falha. Quando eu digo que eu preciso trabalhar onde Ele já devia ter trabalhado, onde eu digo que eu preciso fazer onde Ele já fez tudo por mim. O que não é senão o catolicismo, quando eu digo que a pessoa vai no purgatório para que ela alcance o céu, para que ela encontre o caminho do céu, eu preciso pagar, eu preciso trabalhar, arrumar dinheiro e pagar. E é interessante que na história dizia que quando você colocava as moedas do dinheiro dentro dos gasofilácios da igreja católica, e quando se ouvia o fim do gasofilácio gigantesco que era, né, da moeda ressoar em outras moedas, era aquele momento exato em que aquele seu parente que estava no purgatório enxergava o caminho do céu. Então ele soltava a moeda e ficava esperando o barulho aparecer, ouvir o barulho. Veja, o que não é senão isso? Paulo ele vai totalmente contra. Agostinho, quando enxergou isso, perdão, irmãos, Lutero, quando enxergou isso, Lutero ele vivia desesperado como monge. Ele lia as escrituras e dizia, eu nunca vou ser suficiente ou digno para se assentar ao lado do Senhor numa mesa. Eu nunca vou ser suficiente ou digno, as minhas obras jamais chegarão aos céus, nunca. Ele vivia num problema, numa crise espiritual, psicológica, porque tudo que foi ensinado a ele, tudo que ele leu nos livros católicos, nada o fazia entender como alguém poderia sentar ao lado de Cristo. E aí ele entende pelas escrituras inspiradas, o Espírito Santo iluminando a sua mente, seu coração. Eita, não é por obras, é justificação. Não sou eu. Ele se martirizava, irmãos. Assim como os judaizantes, né? Nas praças públicas, oravam horas e horas, se martirizavam, se chicoteavam, para se parecer santos. Esses não salvam, né? Lutero entende isso. A justificação é pela fé, e a fé é um dom de Deus, não vem em mim, eu jamais posso perder. Agora eu posso me assentar ao lado de Jesus Cristo, não pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez por mim. Essa é a grande obra da justificação da salvação. Jesus Cristo está dizendo, voltando ao nosso texto, eu não perco nenhum a quem Deus me dá. Eu sou o pão da vida, vocês não precisam trabalhar, basta crer em mim.
em espírito e em verdade creiam em mim, é suficiente. E aí, versículo 36, chegando perto do fim, Jesus, depois de declarar que Ele era o pão da vida, Ele era aquela fonte de água inesgotável que saciava todo o povo. Ele disse: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não creis. Aqueles irmãos de fato tiveram a graça de ver Jesus Cristo, né, fisicamente. Eles viram Jesus Cristo, eles tocaram Jesus Cristo. Talvez eles abraçaram Jesus Cristo, eles estavam ali pertinhos. Nós não tivemos essa graça, esses irmãos tiveram. Jesus, vocês me viram e não creram. Mas é bem-aventurado os que não viram, mas vão crer. Meus irmãos, a salvação não está no corpo de Cristo, no corpo físico, né? Na imagem de Cristo, melhor dizendo. Não está na aparência de Cristo. A Igreja Católica, eu sempre faço essa comparação, irmão, porque é exatamente isso que está trabalhando, né? Com seitas que traziam o judaísmo para dentro da Igreja do Senhor. Vocês já perceberam, na Igreja Católica, geralmente tem uma cruz que fica em frente à igreja. Uma cruz grande, já perceberam isso? Em algumas igrejas católicas, geralmente são as maiores e as mais ricas. Né? Tem uma cruz que fica na frente do terreno. Certa vez, né? Estava tendo uma festa na frente da Igreja Católica com bebida, com som alto. Foi perguntado ao padre: mas padre, como é que vocês da igreja permitem que uma festa da própria igreja tenha bebida, tenha som alto, esse som aí do mundo, né? Aí ele disse: não, irmão, veja só, o solo sagrado é da cruz para cá. Da cruz para lá é algo secular. Então, não importa o que tem daqui para lá. O que importa é que não pode daqui para cá. Não entendo crer em Cristo, né? Outra vez eu conversando com uma mulher pentecostal, isso existe até hoje, né? Mas é uma doutrina da igreja. E ela disse assim: sou eu que limpo a igreja. O maior orgulho, né? Isso achei legal, né? Mas a continuação já não foi tão legal. Sou eu que limpo a igreja. Irmãos, eu tenho que me preparar espiritualmente para limpar a igreja. É jejum e oração para vir varrer a igreja. Sabe por quê? Porque se eu não for varrer debaixo de jejum e oração, poxa, me dá logo uma canseira, vontade de voltar para casa. Ela disse que certa vez eu disse: deixa eu ir ajudar a irmã. Eu disse: olha, eu acho melhor não. Não, deixa eu ir ajudar a irmã. Ó, vá, agora o clima é pesado. Assim, quando a irmã entrou, passou 10 minutos com vontade de vomitar, que a gente sabe. Diz aí, irmão. O que é isso na igreja católica com seus ritos, né? O que é isso não, o judaísmo dentro da igreja? Ou dentro desses lugares que se chamam igreja, né? Não entendem o evangelho. Quando aquilo demolir e ela não precisar mais varrer, o que ela vai pensar? Que Deus ele não foi forte o suficiente para manter aquela estrutura em pé. Quando se acabar, o que ela vai pensar? Se ela estivesse na época de Cristo, em que viu o templo ser derribado, ou melhor dizendo, na época dos profetas, que viu o templo ser derribado, o que ela pensaria? Uma pessoa como essa. Deus não tem poder para manter o seu templo em pé. O que ela pensaria quando visse o véu rasgando de cima para baixo? O que uma pessoa dessa pensaria? Que Deus não tem poder para manter a sua estrutura do jeito que Ele mesmo ordenou. Então, irmãos, basta crer em Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, versículo 37, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum. Veja, aquele que o Pai não dá, virá a Cristo? Não. Claro, deduzir isso do texto. Se aquele que ele dá virá, aquele que ele não dá, não virá.
E o que vem a mim, aquele que Ele dá, de modo nenhum lançarei fora. Quem está falando não é o Senhor Jesus Cristo. Talvez não seja no seu tempo, não seja no meu tempo, nas nossas circunstâncias, da forma que nós queremos, mas Ele virá, Cristo, mais cedo ou mais tarde. Nós não sabemos de fato quem, não existe uma seta apontando para quem é escolhido e quem é predestinado. Por isso que nós devemos pregar toda a criatura. A grande comissão é dada aos crentes. Né? Não falar desse amor que não existe, nós não conseguimos diferenciar isso. Mas só virá a Cristo aqueles que o Pai deu. Por isso, irmãos, você deve continuar orando pela sua mãe, orando pelo seu pai, orando pelos seus filhos, orando pelos seus vizinhos, orando pelos seus parentes que não conhecem Cristo. Porque não no seu tempo, nem nas suas circunstâncias, talvez nem na sua igreja, ele pode conhecer Cristo. Mas se ele for escolhido, o Senhor, Deus contemplará a sua oração e você vai ver o milagre de Deus na vida da pessoa. Só olhar para você mesmo, você consegue perceber esse milagre. De modo nenhum, sabe? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem pode declarar isso hoje? Qual de nós estamos dispostos a negar a nossa vontade? E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Mateus capítulo 27, irmão, vai relatar uma ressurreição. Uma ressurreição de algumas pessoas, de crentes, apontando para a grande ressurreição da segunda vinda de Cristo. Imagine que ato extraordinário, pontual, vai acontecer uma única vez, mas de forma suficiente. Veja, Cristo nunca deixou de fazer algo que Deus mandou ele fazer, nem nunca falhou nessa missão. Então, se Cristo disse que nenhum que meu Pai me deu vai deixar escapar de suas mãos, é porque de fato nenhum vai escapar de suas mãos. Ninguém pode arrebatar da mão de Cristo aquele que o Pai me deu, nem Satanás. Nem Satanás. De fato, versículo 40, para a gente encerrar. A vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna. Então, como é que é salvo o homem? Todo homem que vira o Filho. Mas, cara, nós não vemos mais o Filho, vemos a palavra do Senhor. Esse é o Filho verbalizado, né? Todos aqueles que verem o Filho e crê nele têm a vida eterna. E ele repete: eu ressuscitarei. Irmãos, que o nosso coração esteja pautado nas doutrinas bíblicas para nos ajudar a viver de forma prática. Porque quando nós entendemos isso, temos essa esperança, e não só a esperança, mas a certeza da esperança, que é muito importante, é entender que por mais que nós somos pecadores, falhos, que nós erramos, há um Cristo que abunda, que a graça dele é muito maior do que os nossos pecados. É por isso que nós ceiamos, porque se assim não fosse, não cearíamos nunca. É por isso que nós esperamos ansiosamente o retorno de Cristo. Porque se não fosse essa esperança com a certeza, a volta de Cristo seria algo terrível para nossas vidas. E não uma bênção. Então, irmão, tenham essa certeza no coração de vocês. Vocês são salvos, mas são salvos para as boas obras. Também nos esqueçamos. Porque uma forma de enxergarmos a nossa fé, ou de termos a certeza da nossa salvação, é olhando para as nossas obras. E se suas obras não têm ido tão bem quanto deveria ir, para pedir perdão, né? E começar a caminhar nas obras que o Senhor tem para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, a Tua palavra. A Tua palavra é santa, é eficaz, única,
inerrante, eterna, suficiente. Porque ela é a nossa regra de fé e prática. Porque é nela que nós depositamos a nossa fé, ela é a base da nossa fé. Porque as nossas experiências não refletem muitas vezes aquilo que o Senhor mesmo diz em Sua palavra. Mas quando estamos fundamentados, o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança está fundamentada na palavra de Deus e não na nossa experiência, nós conseguimos viver em paz, com a certeza. E assim como o Senhor salvou o ladrão da cruz, no último instante, o Senhor salvará todos os seus eleitos. Deus, muito obrigado por essa gloriosa doutrina que o Senhor nos faz enxergar por meio da iluminação do Teu Espírito. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui. Que o Senhor nos abençoe, conforte e console os seus corações com essa doutrina, que tanto traz esperança. Que agradecemos em nome de Cristo, é por meio dele que nós oramos. Amém. Amém.